Olá, dando continuidade ao nosso curso, vamos então hoje falar sobre terrenos. Na aula anterior, apenas relembrando, nós tínhamos terminado de fazer essa casa, o telhado, e nós espelhamos toda ela, e agora a gente vai inserir um terreno onde a mesma vai ficar apoiada. Ok. Então, onde nós encontramos a nossa ferramenta terreno? Essa daqui, é o que ele chama de malha, né? Então, nós temos aqui o nossa lei, que a gente tem que escolher aqui. Vejamos. Onde está? Vamos então aqui selecionar nossa lei. Vejamos terreno aqui. E temos aqui então nossas já conhecidas formas de desenhar do modo poligonal, trabalhando através da diagonal, escolhendo um lado e depois o lado seguinte do terreno, que é o que a gente vai usar. Modo de representação. Aqui a gente tem ele representado em corte apenas pela linha de cima do terreno, aqui do terreno sem uma trama de preenchimento e com trama de preenchimento. Qual o material que ele vai ter? Nesse caso aqui nós vamos usar terra. Planta e corte são nossas setagens. Vamos então usar aqui a altura de 1 e depois a gente vai alterar alguns pontos com exceção de curvas de nível. E até a cota 0, já que ele vai ser a nossa cota 0 mesmo. Aqui nós temos então a escolha do nosso material. Temos então aqui relva verde, que no caso seria grama para a superfície do nosso terreno. Para os lados e para o fundo nós escolhemos terra também. Todas as arestas acentuadas, todas as arestas suaves, isso aqui a gente pode escolher. Inicialmente eu prefiro usar todas as arestas acentuadas, porque nós vemos a geometria toda do terreno. Quando a gente termina de desenhar, aí a gente pode suavizar essas curvas para que ele fique mais agradável a visualização, para que não fique algo tão duro. E aqui ele chama de malha, então a gente vai chamar como se chama aqui no Brasil, no caso, nosso terreno. Ok. Classificação, geometria de terreno, tá? Isso aqui já está do jeito certo. Categorias e propriedades. Temos aqui, perdão, agora que eu notei que faltou uma letrinha aqui. Temos aqui então o nome do nosso terreno, tipo de função, se ele é estrutural, sim. Terreno ele tem que ele é a base de tudo aqui, posição exterior, ok. Então vamos então começar a desenhar nosso terreno. Qual vai ser a forma que a gente vai usar? Vamos usar essa daqui, um retangular. Vou fazer um terreno um pouco maior e alongamos. Ordem de visualização. Pronto. Se ficar confuso de ver, que às vezes fica no caso para ver o nosso terreno por causa da malha dele, desculpa, da textura de grama, a gente pode simplesmente retirar ele. Vejamos aqui. Deixa eu tirar aqui nossa trama vazia. Ok. Bom, feito o nosso terreno, então nós vamos agora marcar algumas curvas de nível. Vamos então considerar, eu vou desenhar algumas curvas de nível aqui a esmo, tá? Já que a gente não tem uma base, um levantamento pré-feito, já pronto aqui pra gente. Eu vou usar a ferramenta Spline, onde você tem Spline corte, Spline desenho. Eu vou desenhar apenas o desenho aqui. E vou desenhar de qualquer forma a minha curva de nível. Perdão. Nessa linha aqui, quando você estiver desenhando, tem que ficar atento
apenas o modo... Quando você chega no final, você só tem que dar um outro clique no ponto que você deseja acabar. Pronto, está aqui. Digamos que essa seja a nossa curva de nível. Então, seleciono o botão direito, selecionar e ativar a ferramenta. Note, assim que eu faço isso, ele seleciona a ferramenta terreno. Segurando Shift, então, uma vez feitas nossas linhas, selecionadas terrenos e linhas, eu seguro a barra de espaço, clico em cima de uma das linhas, note, ele me indica qual que é a linha que eu estou passando o mouse por cima. Adaptar aresta, adaptar todas as arestas. Ok. Note que foram criados novos pontos. Eu vou fazer a mesma coisa para todas as linhas. Cliquei aqui, todas as arestas. Ok. Ok. Aperto ESC, seleciono as linhas que já não vão mais servir e deleto. Note, uma vez que eu deletei a minha linha, eu mantive essas linhas daqui. O que eu fiz então? Essas linhas serviram para eu indicar quais seriam os novos pontos do meu terreno que eu deveria criar. Se eu vejo isso em 3D, note que o terreno não tem nenhuma diferença de altura. Se eu clico no terreno, ele tem, por sua vez, aqui atrás, já marcada as nossas curvas de nível. Então, o próximo passo é definir as alturas para esse terreno, para essas curvas de nível. Então, eu clico no meu terreno, seleciono um desses pontos e a ferramenta de elevar o ponto da malha, né, no eixo Z. Então, eu vou definir aqui que ele vai aumentar, vejamos, em 1 metro. Ok. Logo em seguida, eu tenho que marcar essa opção, aplicar a todos os pontos. Por quê? Eu selecionei um ponto dessa linha. Então, se eu não seleciono aplicar a todos os pontos, apenas esse ponto é que vai passar a ter essa cota de 1 metro. Se eu peço para ele aplicar a todos os pontos, ele aplica então a todos os pontos dessa minha linha. Ok. Não, perdão. Fiz aqui algo errado. Esse daqui vai ser o limite, esse daqui é o 0. Ok. Nessa linha, sim, a gente coloca a nossa cota de 1. Ok. Ou seja, até aqui está a cota 0. A partir dessa linha, ela começa a aumentar. Então, seleciono aqui novamente. Cota 2. Cota 3. E aí, o que a gente vai ter aqui então? Daqui para frente ele continua aumentando, então eu vou considerar isso aqui também como cota 3, apenas esse ponto. Daqui para cá, ele ainda não alcançou a cota de nível 2, que digamos viesse para nível 3, aliás, perdão, que digamos viesse por aqui. Então eu vou considerar ele como sendo o nível 2 ainda. Ok. Agora sim, a gente visualizando na visão 3D, a gente tem aqui o nosso terreno, mas note, ele tem ainda muitas arestas vivas, muitas arestas ainda bem marcadas. Então, é o que eu tinha falado no começo, você pode suavizar essas arestas no começo ou depois. Eu prefiro desenhar dessa forma antes, porque eu tenho toda a geometria muito bem definida para mim. Depois eu seleciono meu terreno e posso vir aqui, todas as arestas suaves. Olha como a visualização dele já muda. Bom, essa então foi a nossa aula de terreno, na nossa aula de hoje, onde a gente fala sobre terreno. Nós criamos um novo terreno, nós inserimos curva de nível e na próxima aula a gente vai falar sobre cortes, fachadas e ajustes finais, como detalhes, identificação de alguns ambientes, a parte de documentação mesmo. Até a próxima aula.